Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, já que a gente não pode estar de uma forma presencial, pelo menos a gente está aqui com um monte de gente na sala. Eu vou fazer uma apresentação breve. Esse é um trabalho que eu comecei a fazer em janeiro de 2018, mais ou menos, fevereiro. Quando eu volto de uma viagem e começo a ver o lugar onde eu vivo de uma forma diferente. Comecei a me perguntar por que que eu não fotografava em volta da minha casa, sendo que eu viajo muito e acabo sempre fotografando tudo quanto é lugar. E acabei fazendo esse trabalho que fala da invisibilidade, né, dos moradores de rua, que simplesmente dobrou o número de moradores de rua no centro de São Paulo nos últimos 3 anos. Hoje, pelos dados, tem mais ou menos 25 mil moradores de rua no centro de São Paulo. Essa foto, por exemplo, é no prédio do lado da minha casa. Eu comecei a fazer esse trabalho andando, saindo para um compromisso e vendo as cenas e fotografando, na minha ida ao mercado, na minha ida ao banco, na ida para uma reunião, ou até mesmo saindo para fotografar. E aí depois, durante a pandemia, eu acabei focando um tempo em documentar esses moradores de rua durante a pandemia. É um trabalho bem grande, eu já faço isso há mais de 3 anos, e eu acabei fazendo uma edição para mostrar para vocês que é mais coesa, assim, que tem a ver com essa invisibilidade que eu percebo diariamente, assim, que eles estão literalmente em todos os lugares, no meio da calçada, no meio da rua. A maioria das pessoas passa sem nem enxergar eles. Então, eu, enquanto morador desse lugar, eu me sinto na obrigação de documentar isso e fazer com que eles tenham visibilidade de outra forma. Basicamente isso, assim, esse trabalho pode ter vários recortes. Eu imagino um livro como eu imagino para todos os meus projetos. Gostaria de ter a oportunidade de ter a opinião de vocês. Vou ser breve na fala, porque acho que as imagens têm que falar mais do que o autor. Essa é uma cena, por exemplo, super impactante, que é na frente do Teatro Municipal, né? Tipo, durante a pandemia, acabou se virando acampamentos, assim, de barracas. Esse trabalho é todo feito no centro de São Paulo. Bom, Ale, parabéns, prazer, parabéns pelo trabalho. Me engana se eu estiver errada, mas eu acho que você, pelo que eu sei, você é um fotógrafo que é o oposto de rua, né? É um fotógrafo retratista, de estúdio, enfim, de um, né? É o oposto dessa série que você fez. É, e parabéns de você ter se colocado, de ter saído do seu porto seguro, se é isso mesmo, né? E ter se colocado nesse esse desafio de fotografar ali o seu entorno e essas pessoas sem identidade que, pelo que eu pouco, enfim, pelo que eu sei do seu trabalho, né, você fotografa muito pessoas, assim, que já têm uma identidade, que já têm, né, pessoas, você tem um ensaio de fotógrafos, né, eh, então eu já fico até curiosa para saber se você encontrou alguma dificuldade, como é que isso dialoga com o seu trabalho, né.
nessa essa oposição. Acho super, super, super difícil fazer fotos do sem identidade, né, das pessoas moradores de rua, como fazer, como mostrar, tantas pessoas fizeram, de que maneira dar uma identidade para elas, criar essa visibilidade, né, nessas pessoas que estão invisíveis, de que maneira tem pessoas que tiram fotos e depois tem, né, também a questão do trabalho de dar um nome, de dar uma fala, e aí tem fotógrafos que fizeram contexto sobre um pouco sobre a vida de cada um desses moradores de rua e tal. Eu acabei não falando antes, mas enfim, eu acho que todos os fotógrafos que foram apresentados aqui, que já foram, que serão, todos têm uma técnica, uma luz incríveis. Então, realmente, isso eu nem estou comentando porque, enfim, não tenho o que dizer, é lindo, é ótimo, é super bem colocado, pensado, editado, luz, tudo. Então, e você também não é diferente. Eu tenho alguns recortes dessas séries, da série que você mandou, que para mim falam mais da minha viagem, tá? Especificamente, eu não sei se é mesmo, se o que você mandou para a gente é o mesmo que se apresentou, se você colocou mais imagens, mas, por exemplo, as 2 últimas imagens da nossa, e com certeza da que foi apresentada, não sei se vocês querem passar, por exemplo, me causou... eu achei forte, porque eu achei que eles, diferente de algumas outras fotos, esses dois sem identidade, essas 2 últimas fotos especificamente, tem outras também, eu estou falando que por acaso essa está bem no final e é bem a sequência. Eles tomam, essa e a outra, eles estão tomando conta desse espaço urbano, estão tomando conta da imagem, eles estão ali se apropriando de uma certa maneira. Então, você não precisa dar nome, você não precisa dar uma fala quem é ela, quem não é ela, mas eu acho que nessa imagem, na próxima, tem outras também, tá? Mas é porque essa fica bem claro. Tem uma outra de um cara andando com cobertor também, que está no meio. Eu acho que ela dá uma força a esses personagens e eles já têm uma força dentro dessa composição, eles têm uma força dentro da cidade e com isso essa força vem para a sua imagem. Então são imagens que eu achei que mexeram mais comigo, que fizeram com que eu ficasse mais tempo nelas. E uma outra série de imagens, por exemplo, a primeira e a segunda, pelo menos na nossa apresentação, que são imagens que você não brinca, mas que você pega a silhueta, a sombra do sem identidade. E aí eu fiquei numa viagem de que você está na ausência, ele continua na sombra, você não vê quem é, mas você dá uma presença na ausência, né? Você cria ali, né, nessa ausência que eles, né, sem identidade, sem visibilidade, nessa ausência deles diante do mundo, você mantém eles na sombra, mas eles ali tão presentes, eles estão bem presentes nessa foto, né, nessa imagem, ele está bem presente nessa imagem, acho que a segunda também essa é o contrário, né? Você fica a sombra ao redor e ali no meio, então você cria ali não, era aquelas 2 primeiras, tem mais outras no meio, eu peguei essas 2 porque ficava mais fácil enfim, de mostrar ali enquanto estava falando. Eu acho que essas silhuetas tem muito essa relação, para mim ficou muito essa relação de você mantém essa força da ausência, mas dando uma presença. E acho que era isso. E assim, a minha pergunta também, além dessa primeira pergunta que eu fiz, é se você vê como livro, você falou, né? Mas eu também via isso também como uma super exposição também ali. Ale, oi, que prazer te rever, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo seu trabalho como um todo até, né? Você é um fotógrafo lindo, e, enfim, eu tô aqui num lugar de muita suspeição, porque eu sou muito fã do trabalho do Ale, enfim. Mas, enfim, eu fiquei confusa com o seu... Eu vou falar, assim, eu fiz um encaminhamento aqui, enfim, vou ler um pouco.
Eu fiquei um pouco confusa com o seu título, né? Sem identidade, e aí minha questão é um pouco bem parecida com a da Ioana, no sentido de que, para alguém que retrata também, que identifica o outro também, que de uma certa maneira, vamos lá, também se identifica no outro, se identifica com o outro nessa relação de fotógrafo fotografado que o retrato propicia, né? Como é que é lidar com a não identidade, a não identificação, a invisibilidade, né? Então eu acho que só isso já faz do seu trabalho, que a gente não pode ler fora do contexto de quem você faz o trabalho causar uma, assim, que lugar é esse do Alê, né? Agora, e que lugar é esse que a gente aqui não conhece, né? Azar o nosso, ou sorte a nossa que estamos conhecendo agora, né? No meu caso, pelo menos, né? E aí, se eu puder sugerir, eu pensaria nesse título. Eu acho que as palavras têm força nos trabalhos, as palavras constroem sentido, e eu acho que ele fica óbvio, que ele enfraquece um pouco tudo tudo que você pode construir a partir dele, né? E aí eu fico um pouco sem saber, talvez não mais por conta do título, a questão do título já me deixou, já está encerrada para mim quando eu falo isso, mas eu não sei se ele é um trabalho que dá visibilidade, como você diz no seu texto, que procura lidar com a visibilidade, né? E aí eu citaria, assim, me chamaram a atenção exatamente as mesmas 3 imagens que chamaram a atenção da Ioana, porque eu acho que elas são completamente capazes de romper com essa invisibilidade, né? Elas colocam os teus personagens como absolutamente donos da rua, ainda que talvez a gente não se preocupe com isso, talvez a gente não se preocupe quando a gente passa por eles e olha, mas eles estão ali em absoluta dignidade, assim, né? Donos do espaço. E aí, nisso, eu gostaria de comentar o que para a gente, eu acho que aqui também o que você mostrou é a primeira imagem, que é quase que assim, me pareceu que quando eu vi essa imagem, eu falei, é performance. Então, assim, ele está lidando com o performativo, né, dessa imagem, nesse trabalho, né? Porque aí tá, apesar da sombra, apesar, né, uma espécie de contraplano aí da luz, é um personagem completamente visível. Talvez não visível para a cena, e eu gosto desse jogo, dessa possibilidade de jogo, que daí eu acho que é onde você pode aprofundar, entre o que está visível para a cena, para o entorno, e para o extracampo, que é onde a gente está, né? Fora desse campo da cena acontecendo no momento em que você fotografa. Eu não sei se eu sei explicar, acho que eu preciso escrever sobre isso, porque agora eu me ouvindo achei super confuso o que eu disse, aí você diz se você me compreendeu ou não. E eu gosto muito do posicionamento que você adota. Assim, tem um posicionamento de fotógrafo aí, que é entre... fica nessa imagem aí, porque ela é um pouco... um pouco a que me levou a pensar sobre isso. Ela é uma visão, assim, a visão que você traz é e não é a visão com a qual a gente vê essas pessoas na rua. Então tem um jogo interessante aí, porque assim, a gente não vê, mas a gente dá uma, assim, de soslaio, tem alguma coisa aqui, assim, aqui, ali embaixo, ali, jogado ali, e a gente passa tentando não ver. E você, no teu posicionamento, você mostra como não se vê. Então, eu gosto desse lugar, dessa posição de fotógrafo que você adota, que é a indiferença do corpo alocado no cotidiano das ruas, que é um corpo sem nome, sem idade, sem parentesco, sem indigente, é o nome disso tudo, né? Que é um corpo que não nos diz respeito, a gente não precisa se preocupar com ele, e ao mesmo tempo você reforça tudo isso com esse seu PB magnífico, né?
metálico, né, duro, mas também cheio de textura, de contraste. Isso me agrada muito pela densidade do teu registro, né? E aí eu não sei, se você continuar o trabalho, você está dizendo que já está fotografando há bastante tempo, então eu acho que tem que se dedicar mais à edição mesmo, e talvez não a produzir mais, mas se você... eu fiquei pensando que se você continuar esse trabalho, se não seria muito oportuno você tornar esse corpo exatamente como uma mentira mesmo. Assumir que ele é uma mentira nesse lugar. E aí sim, eu tenho umas suspeitas aqui, mas enfim, a gente está aqui, estou caminhando livremente, né? Pela própria forma com a qual ele se acomoda nesse mundo da indiferença. É um corpo acomodado nesse mundo da indiferença, né? E aí, só para finalizar, que eu já ultrapassei meu tempo, mas eu vou ainda finalizar com uma última frase, que assim, você fez uma apresentação com uma absoluta economia, uma absoluta e necessária economia de palavras, né? O que fez a gente ver o seu trabalho em silêncio. Eu acho que é um trabalho que exige que seja visto em silêncio mesmo. A gente precisa se incomodar com isso, ele precisa incomodar. Você incomoda quando você faz esse silêncio e você me parece saber bem disso. Isso é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um trabalho que não acalma a gente, né? A gente quer ainda mais, né? É isso, assim, você faz um trabalho que me emociona muito, e eu gosto de ser emocionada pelas coisas. Obrigada. Que linda, Denise. Muito obrigada. Acho que vocês emocionam a gente também, né? Todos. E isso é uma das coisas mais lindas, maravilhosas dessas oportunidades, né? E, bom, então a gente segue agora com a participação do Mariano, por favor. Ale, é um trabalho, eu vou falar algumas coisas que têm a ver com o que a Denise falou também. Não é à toa que ela disse que ela se confundiu ali, de repente ela não entendeu exatamente o que ela estava falando, é porque é um trabalho muito labiríntico. Eu fiquei super curioso quando você falou, eu tenho um acervo enorme de, nossa, né? Eu acho que tem muita coisa aí, e ele não é um trabalho fácil. E ele, quer dizer, da questão inicial, ele é muito difícil de cair. Se você pega, digamos assim, o universo que ele trabalha, é muito difícil lidar com esse tipo de assunto e com esse tipo de universo sem cair numa obviedade. É bastante difícil e numa espécie de déjà vu. Mas eu acredito seguramente que o trabalho ultrapassa esse risco, né? Ultrapassa completamente esse risco. Por quê? Primeiro, ele amplia o quadro, ele abre o campo e nessa abertura ele vai incluindo ao mesmo tempo a banalidade do cotidiano, né? E ele vai incluindo também até um certo da tradição, sabe aquele charme da fotografia de rua dos anos 70, final dos anos 60? Ele tem um quê de Lee Friedlander, mas ele é mais errático, ele traz essa sujeira. Eu acho que ele tem também esse caráter, que eu acho que é muito interessante, e ele começa a entrar nessa tradição digamos, dos anos 70, 60, da fotografia de rua, que e aí ele vai enquadrando o espírito e o flagrante, né? Ou seja, ele também desvia o teu olhar para as pessoas que estão passando, para os cortes que estão ali, né? Aquela coisa do mundo em desalinho. Eu acho que ele tem isso. Em algumas vezes, aqui e ali, o que eu observei, que o objeto central, que é, digamos assim, o que dá nome ao título que identifica, né? Ele fica quase camuflado, né? Como é, de alguma forma, a nossa experiência de estar na rua e não ver mais essas pessoas, né? O cotidiano é isso. E aí é justamente nesses aspectos que o trabalho também podia se orientar em suas mais múltiplas versões, né? Ou seja, ele pode se orientar futuramente num dos segmentos numa possível edição e continuidade. Eu gosto desse camuflado, né? Eu sei que a Denise e a Ioana chamaram atenção para as imagens onde essa figura ela domina o espaço. É como se a identidade viesse.
e é muito bacana também a presença deles ali. Mas eu também fico muito seduzido por essa impressão de que ele está camuflado, porque é um pouco o fenômeno que a gente sente no caminhar e no cotidiano das ruas, né? Por quê? Porque é nesse ponto, né? Ou seja, onde você pode trabalhar mais essa quase invisibilidade no quadro como uma metáfora da invisibilidade social que é real e concreta, né? Um outro ponto em favor da não obviedade, que tem a ver com o que a Denise também comentou, mas não sei se a gente comenta a mesma questão, mas talvez a gente tenha alguma diferença. Eu também não usaria esse título, né? O teu trabalho ele fala muito mais do que do que o título propõe. E aí eu fico pensando aqui, tá? Estou pensando alto, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas assim, talvez se você usasse a palavra identidade, talvez fosse melhor para falar da ausência ou complexidade dela. Isso é uma questão, tá? Ou o título ser sem título, né? Porque, embora não seja muito inovador colocar um título sem título, né? Mas ele pode jogar com o protocolo das legendas identificadoras, até do sistema da arte, do sistema da fotografia, ou mesmo com a pretensão da fotografia documental em dar conta da realidade. Então, tem um jogo aí com um título que pode ser muito interessante. E, para finalizar, eu fico sempre pensando assim, como é que você vai apresentar o trabalho? Eu sou da turma da Iona, eu adoro ver exposição, eu acho incrível quando o artista pensa assim, né, no espaço, como é que essas imagens vão se comportar no espaço. E aí eu fico curioso também, porque ele tem uma presença, ao mesmo tempo que ele toca numa tradição da fotografia de rua, mas ele traz uma inquietação um pouco mais pungente, né, para a experiência, né? É isso. Obrigado. Muito bacana, adorei. Muito obrigada, Mariana. Ale, agora você pode comentar um pouquinho? Bom, eu gostaria de comentar algumas coisas pontuais, assim, amei o comentário de vocês. Eu poderia ter carregado de imagens potentes, eu acho que eu tenho um pouco já de conhecimento para fazer isso. Eu quis justamente problematizar, não só como eu quero com os meus projetos, mas também eu gostaria de levar um pouco de tapa para aprender, porque é muito fácil ganhar elogio, né? Dos amigos, como falou Eugênio já. Eu queria mesmo mostrar um trabalho para receber crítica, para eu evoluir a cada dia, que eu acho que é assim que a gente evolui, né? E respondendo a Ioana, eu não sou um fotógrafo de estúdio, eu já tive estúdio de fotografia de publicidade, eu dei tudo que tinha dentro do meu estúdio há 16 anos atrás. O meu trabalho de retrato é feito na casa das pessoas ou na minha casa, de forma muito underground, tipo, e às vezes até com luz de lanterna. Eu sou um fotógrafo muito experimental, eu gosto da desconstrução. Tenho, inclusive, quero muito te mostrar alguns projetos meus, já falei com um amigo em comum, e ele vai estreitar isso. Mas, enfim, hoje eu estou tocando cerca de 5 ou 6 projetos ao mesmo tempo, eu sou megalomaníaco, eu fotografo muito, e esse trabalho de fotografar na rua, esse tema é um trabalho muito difícil. Eu já morei dentro de hotel de prostituição de travesti, que é um livro meu que está esgotado. Eu já levei arma na cara várias vezes. Eu fotografei o Paraguai, prostituição, venda de armamento ilegal e tráfico. Eu gosto muito dos temas underground. O meu último livro publicado é 5 anos documentando sadomasoquismo no Brasil. Eu me considero um fotógrafo. Eu não sou... eu sou um retratista, eu amo retratar, eu faço isso quase todo dia, mas acho muito mais que isso. Sou apaixonado por fotografia, tenho várias referências dos clássicos. Agora, fotografar os moradores de rua é difícil, perigoso, e nos coloca em algumas situações muito estreitas, assim. E pelo fato de eu fotografar muito perto da minha casa o tempo inteiro,
o ano passado eu já fui assaltado, então eu tenho alguns cuidados que eu poderia ficar 1 hora falando sobre isso aqui, entendeu? Sobre o título, eu não tenho um título, ele é um trabalho muito maior do que esse ensaio que eu mostrei para vocês, então eu não tenho um título, eu ia colocar sem título e no final acabei mudando para sem identidade, mas esse não é o nome do trabalho. E também eu imagino que é uma reflexão que eu penso muito. Às vezes eu tenho um trabalho, eu vou publicar um livro, ele tem um nome, uma exposição tem outro, eu não acredito que tem que ser o mesmo nome para tudo. Então, eu, na realidade, preciso de alguém para editar esse trabalho para mim, entendeu? Eu gosto de ter parceria com editores, com curadores, e vou trabalhando isso aos poucos. Assim, nesse momento está ficando pronto o meu 8º livro de forma independente, que o Fernando Costa Neto fez a edição das imagens, o Éder Ribeiro fez o texto. O meu próximo livro para o ano que vem, quem está fazendo a curadoria é o Paulo Marcos. E esse projeto é um projeto que está órfão ainda. Eu preciso de alguém para trabalhar junto comigo. Sintam-se convidados.